E aí, Unidade Alex, tem. nessa Pois hora eu não. queria que tu falasse, claro, sem falar nomes, né, de empresa, mas só dos que eu já indiquei para o escritório, para a Conte, né, para ti, a gente tem exemplos assim absurdos, né, de erro de tributação, equívoco mesmo de imposto, né, produto que é, por exemplo, substituição tributária, e a pessoa estava pagando imposto. Eu queria que tu comentasse um pouco desses problemas, claro, sem falar nome de cliente, né, Claro, porque claro. Aham. Tadeu, a gente pega casos assim que a gente fica muito, muito triste. Eu tenho muitos casos, muitos mesmo. Estou lembrando aqui de uma distribuidora de produtos cirúrgicos. Ela fornece materiais para o hospital público. Uhum. Então, quando ela fornece esse material, ela tem que emitir a nota fiscal, por exemplo. Tem que emitir nota fiscal. E essa nota fiscal, a partir do momento que você emite, você tem que pagar o imposto no mês seguinte. Só que a gente sabe que quando a gente trabalha para o governo, por exemplo, o governo vai te pagar no mês seguinte. Muitas vezes demora 6 meses, um ano, só que aquele tributo chegou. Então você Uhum. pagou o tributo sem nem receber e muitas vezes sem ter nem perspectiva. Porque a verdade é que essas empresas que trabalham para o governo, eu estou falando governo, mas pode se encaixar em outras situações. Quando Sim. você trabalha para o governo, você financia. Por exemplo, uma construtora, ela vai fazer uma ponte, ela financia aquela obra, porque o governo não vai te pagar ela na hora que tu acabar a obra. A mesma coisa, quando você fornece material cirúrgico para um hospital, você está financiando aquela cirurgia. Você não vai receber aquele recurso logo, aquela venda. Mas o tributo chegou. Então, há uma ferramenta que você aplica nessas empresas, onde você vai pagar aquele tributo apenas quando você receber. Então, Isso. é uma forma mais justa de você pagar esse imposto. Eu lembro que essa empresa chegou para a gente, ela já tinha 5 anos de existência, ela estava ferrada mesmo, porque o fluxo de caixa dela estava lá. Porque não tem como segurar um fluxo de caixa de uma coisa que você vendeu agora e vai receber daqui a 6 meses, um ano. Então, eu lembro que quando ela chegou, foi a primeira providência que a gente tomou, e de juro, ela já não estava mais conseguindo pagar aquele juro. Ela não estava mais conseguindo. E eu lembro que eu fiz, assim, dos 5 anos que ele pagou de juro daquela. E tem fluxo de caixa e ainda parcelamento por parcelamento. Eu lembro que na época eu mostrei para o dono, eu falei assim: ó, nesses 5 anos, cada final de ano dava para comprar um carro popular de juro muito. Um carro popular por ano. Você tinha uma frota aqui de 5 carros na sua porta. E aí a gente fez isso aí, acabou com o tempo, foi melhorando o fluxo de caixa, foi se consertando. Então tem muitas situações parecidas. Tem, por exemplo, uma indústria que a gente pegou recentemente, foi tu que indicou a gente, né, do Uhum. interior, uma indústria de ração, onde estava sendo calculado o ICMS todo cheio, sem considerar a substituição ou a parte isenta do imposto. E acho que eu não sei o período que foi calculado isso, eu não me recordo agora. Mas a gente levantou aqui, o cidadão pagou quase 2 milhões a mais. E a gente está com um processo para tentar receber esses 2 milhões. Quer dizer, é muita grana. 2 milhões, Tadeu. 2 Você milhões. falando aí em indústria, eu me lembrei de outra indústria que a gente trabalhou e quando a gente descobriu a questão do ICMS também, nesse caso lá era do açúcar, né? Porque como o Sim. açúcar ia para a indústria, eu tinha direito a receber aquele ICMS. Deu Sim. 333 mil, me lembro do valor, 333 mil, que a gente conseguiu restituir de um mês para o outro, né? Então, realmente é muito importante, né? É isso que eu quero chamar a atenção para quem está nos ouvindo, né, Alex? Então, assim, às vezes ele olha para o valor do contador como um custo, né? Como uma despesa apenas, e não vê, não consegue vislumbrar como um investimento, né? É isso. De, É isso. de se defender, né? Preventivamente, não estou falando aqui de sonegar, de fazer nada errado, fazer tudo dentro da Não. lei,
né? E poder economizar, poder pagar menos de forma legal, dentro da lei, sem criar passivo, né? Porque é ruim quando a empresa faz todo o trabalho, ela achou que ganhou, achou que teve lucro, e de repente, sei lá, 3, 4, 5 anos depois, vem aquela enxurrada de dívida, né? E cobrança, e aí você começa numa avalanche de problemas que poderiam ter sido evitados, né? Com uma boa contabilidade. A gente fica muito triste, Tadeu. E, infelizmente, são coisas recorrentes, sabe? São coisas recorrentes, são coisas que acontecem sempre. Então, como eu falei da questão do balanço, então o cidadão adquire um patrimônio, ele compra um apartamento, que você coloca uma empresa para você gerar frutos, né? Uma empresa bem-sucedida, eu costumo dizer, ela começa pela contabilidade bem feita, onde você consegue colocar sua cabeça no travesseiro e dorme. Então, você constrói um patrimônio e, de repente, você tem um dissabor, você é pego por uma fiscalização, e você, muitas vezes, você nem sabia, você nem percebeu o que estava fazendo aqui. Porque, na verdade, eu acho que a contabilidade ela tem essa responsabilidade de apontar, né? Isso, Então, a eu entendo contabilidade como. ela não faz nada, a gente registra os fatos, né? Então, a gente não cria nada, a gente registra. E se eu estou registrando algo que está errado, que está incoerente, a minha obrigação enquanto contador, enquanto contabilidade, é apontar aquela Isso, situação e apontar também uma solução. É o que a gente tem isso. feito aqui na Conte com excelência para resolver o problema das empresas. Isso foi importante, viu, Alex? Porque eu entendo dessa forma também. O empresário ele não tem, teoricamente, a obrigação de entender da tributação, de toda a legislação. Mas eu preciso estar cercado, enquanto empresário, de boas assessorias, né? Porque senão eu corro sérios riscos de ter problemas futuros, né? Não, é isso mesmo, Matheus. Tem que ter.